Então, se você puder, feche os seus olhos. Eu quero orar pela sua vida, pela sua família. E se você puder também, ore junto comigo, tá bom? Vamos orar, irmãos. Aleluia. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero me colocar na Tua presença agora para Te agradecer, porque a Tua palavra, Senhor, é o renovo para a nossa alma. Ó Deus, o que seria de nós se não fosse a Tua palavra nos alimentando a cada dia, a cada manhã, a cada noite? Pai, muito obrigado, Senhor, porque nós somos milhares e milhares de vidas que estão nessa corrente de fé e de oração. E eu tenho certeza, Pai, que aquilo que o Senhor tem preparado para nós é infinitamente maior e melhor do que jamais poderíamos imaginar. A Tua palavra diz em Efésios capítulo 3, o versículo 20, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, segundo o Seu poder que opera em nós. Ó Deus, eu quero Te agradecer porque eu sei que o Senhor tem planos de bênçãos e de paz. E eu Te agradeço, Senhor, porque nós estamos no caminho certo. Quando nós dedicamos minutos aqui para orar, nós não estamos desperdiçando tempo como as pessoas do mundo lá fora pensam, mas nós estamos plantando, estamos caminhando em vitória e com certeza a colheita chegará. Pai, eu Te peço neste momento, Senhor, visita a vida dessa pessoa, entra na casa dela, derrama da Tua unção sobre a sua família, despedaça todo jugo, quebra todo mal, Senhor. Afasta desse lar toda ação do maligno e que o Teu nome seja glorificado. Que os anjos do Senhor repousem, acampem-se ao redor desta pessoa e a livre de todo mal. Oh Deus, eu sinto aqui no meu espírito que muitos estão completamente perturbados, atribulados, não sabem mais o que fazer da vida. Mas Jesus, levanta do pó o abatido, levanta, Senhor, aquele que está caído, aquele que não tem mais força para seguir em frente. Oh, meu Deus, eu creio que muitos estão prestes a encontrar o Seu milagre, a receber a Sua bênção, a Sua cura, mas a pessoa precisa perseverar. Por isso, ajuda essa pessoa, meu Pai, a dar um passo de fé, a confiar no Senhor e não se abater pelas críticas, pelas humilhações, porque o Senhor mesmo disse que quem quiser segui-lo deverá tomar a sua cruz e não retroceder. Oh, meu Pai, nós Te pedimos perdão pelas vezes em que duvidamos do Teu amor e da Tua fidelidade. Pai, muitas vezes nós fomos enganados pelos nossos sentimentos e convencidos pelas circunstâncias de que o Senhor tinha virado as costas para nós. Mas hoje nós entendemos que tudo isso não passa de uma grande mentira, porque a Tua palavra nos garante que Jesus está conosco até a consumação dos séculos. Ó Senhor, nós reconhecemos agora que não tem dinheiro, status, bens materiais que se igualem à bênção que é ser salvo e perdoado pelo sangue de Jesus. Pai, nos perdoe também pelas vezes em que nós invejamos o sucesso das outras pessoas e ficamos angustiados por não termos a mesma sorte que elas, porque tudo isso é enganação. Nós sabemos que a vida nessa terra é passageira e aquilo que a gente vê é limitado, e somente aquilo que nós não vemos é eterno. Oh, meu Pai, nós Te pedimos para hoje muita força, sabedoria e coragem para confiarmos no Senhor, mesmo quando não entendermos o que está acontecendo. Nos ajude, Senhor, a ser como o salmista, que conseguiu enxergar as coisas com os olhos espirituais e continuou confiando em Ti. Obrigado, Senhor, por esse momento de oração. Eu estou sentindo a Tua paz e eu creio que muitos que estão me ouvindo já estão percebendo essa mudança. Começaram hoje a assistir o vídeo e estavam de uma maneira, mas agora já estão se sentindo renovados, fortalecidos. Pai, em nome de Jesus, continua conosco e nos livre de todo mal. Em nome de Jesus que nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus. Bom? Então vamos começar com a mensagem de hoje. Eu quero ler uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 2, que possui uma das promessas mais lindas que Deus faz para nós. Olha só o que está escrito: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Olha que promessa maravilhosa, irmãos. Aqui está dizendo que aquilo que Deus preparou para nós, olho nenhum viu. Ou seja, é algo tão maravilhoso, mas ao mesmo tempo não conseguimos ver com os nossos olhos carnais.
E é exatamente sobre isso que eu quero falar com vocês hoje, a respeito da nossa visão. Irmãos, vocês já pararam para pensar que muitas vezes nós somos guiados por aquilo que a gente vê? A Bíblia diz que nós devemos ser guiados pela fé e não por vista. Mas o que tem acontecido é que muitas vezes ficamos ansiosos, preocupados e com medo, e isso eu incluo na lista também. Muitas vezes nós olhamos as circunstâncias à nossa volta, os montes, os problemas, e a gente fica desanimado. Mas irmãos, Deus nos chama para olharmos além daquilo que os nossos olhos físicos veem. A Bíblia diz que Jesus é o sol da justiça. E muitas vezes nós só enxergamos o dia nublado, as nuvens escuras e nos esquecemos que por trás dessas nuvens o sol não deixou de brilhar. O sol permanece no mesmo lugar. Irmãos, assim é Deus na nossa vida. A gente acha que Deus está em silêncio, que Ele não nos responde, mas Ele está lá, no mesmo lugar, no trono, operando, agindo, ouvindo as nossas orações, e tudo o que devemos fazer é confiar no Senhor de todo o nosso coração. Irmãos, quando nós olhamos com os nossos olhos físicos apenas, nós somos enganados, porque a gente olha os poderosos deste mundo, a gente olha os políticos, a gente olha as pessoas que se dão bem, mesmo sem buscar ao Senhor. E a gente pode cair no engano, achando que aquelas pessoas estão se saindo bem e nós que estamos aqui buscando ao Senhor, orando todo dia, muitas vezes somos esquecidos, Deus não está nos abençoando. Mas isso é uma mentira. E o diabo quer nos enganar. Ele quer nos mostrar que aqueles que fazem o mal se saem bem. E aqueles que fazem o que é correto, aqueles que são honestos, que buscam ao Senhor, eles estão em desvantagem. Muitas vezes você está aí custando a pagar as suas contas, custando a honrar os seus compromissos, e aí de repente pessoas que não têm talento algum, pessoas que não têm um conhecimento, não agregam em nada na vida dos outros, são as pessoas valorizadas, pessoas que ganham rios de dinheiro e só porque são famosos acham que são melhores que os outros. Mas irmãos, o próprio Jesus disse que aquilo que é valorizado pelo mundo é desprezado por Deus. Deus olha o seu coração, Deus tem visto as lutas, as batalhas que você tem enfrentado. Às vezes as pessoas olham para você e acham que a sua vida é perfeita, que você é próspero, abençoado, mas não veem as lutas que você passa. Elas não imaginam o deserto que você tem enfrentado, os problemas, as dificuldades. E Deus é o único que conhece o nosso íntimo, conhece o nosso ser verdadeiro e Ele sabe de coisas que você ainda não conhece. Eu gosto muito de um versículo que está em Jeremias, capítulo 33, o versículo 3, onde o Senhor diz assim para cada um de nós: Meu filho, clame a mim e eu te responderei. Anunciarei a você coisas grandes e ocultas que você ainda não conhece. Irmãos, eu amo essa passagem bíblica porque eu sei que Deus tem coisas muito maiores reservadas para mim do que tudo aquilo que eu já experimentei até hoje. Eu sou muito grato a Deus por ter me dado essa oportunidade de trazer a sua palavra aqui no canal do YouTube, nas outras redes sociais, mas eu sei que Deus tem algo muito maior. Eu sei que milhares e milhões de pessoas ainda precisam ouvir uma palavra. Ontem mesmo eu estava conversando com uma moça que me mandou mensagem e ela me disse que estava com pensamentos de morte. Ela me disse que tudo na vida dela estava dando errado. Mas ela acabou de conhecer o meu canal, está ouvindo as orações e estão fazendo tão bem para ela. Irmãos, assim como essa moça, eu sei que há muitos e muitos que estão perdidos, precisando de uma direção, de uma palavra de conforto, de ânimo. E por isso eu creio que aquilo que Deus tem reservado para mim no futuro é muito maior do que eu já experimentei. E você tem que começar a enxergar a sua vida assim a partir de hoje. Olhe com os olhos da fé e não com seus olhos físicos, tá bom? A Bíblia ensina que as coisas que nós vemos são passageiras, mas as coisas que nós não enxergamos são eternas. Então, irmãos, nós precisamos parar de olhar as circunstâncias e olhar com os olhos da fé. Amém? Lá no Salmo de número 73, nós vemos um relato de um homem chamado Asaf que foi enganado pelos seus olhos. Ele achou que os poderosos, os ricos e os famosos do mundo eram as pessoas mais felizes. Eram aquelas pessoas que só curtiam a vida e não tinham problemas. E nesse salmo ele fala abertamente que quase ele se desviou porque ele começou a invejar os pecadores.
Ele começou a ter inveja das pessoas do mundo porque ele olhava para a vida dele e ele tinha a sensação de que ele estava em desvantagem, de que não estava valendo a pena viver em santidade, renunciar às obras da carne, o pecado. Eu quero ler para você então o começo desse Salmo 73. Preste muita atenção no que ele disse. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram, por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por problema e têm o corpo saudável e forte. Estão livres dos fardos de todos. Não são atingidos por doenças como os outros homens. Olha isso, irmãos. Perceba aqui que Asaf começa a questionar a justiça de Deus, perguntando por que os ímpios parecem estar vivendo sem dificuldades enquanto ele estava lá sofrendo, passando por lutas. E quantas vezes isso acontece com a gente também, não é verdade? Nos perguntamos por que aquele colega de trabalho que não acredita em Deus foi promovido e nós não. Por que aquele parente que leva a vida de uma forma estranha, uma vida promíscua, está sempre se dando bem, enriquecendo, mesmo passando os outros para trás, enquanto nós aqui continuamos tendo que acordar todo dia bem cedo para trabalhar, temos que pagar os nossos boletos, muitas vezes adquirimos dívidas, estamos sempre passando por batalhas. Ou então aquele casal que vive se traindo e parece que eles estão tão bem, eles estão sempre viajando, curtindo a vida, enquanto o nosso relacionamento é tão cheio de lutas. Você que está passando por crise no casamento, isso é mais comum do que a gente imagina. Quantas pessoas chegam para mim com questionamentos, perguntando por que estamos passando por luta, pastor? Nós entregamos nas mãos de Deus, nós tentamos fazer tudo o que é certo, mas agora estamos vivendo momentos complicados. Irmãos, foi este questionamento que o salmista escreveu no Salmo 73. Ele estava muito indignado ao perceber que tudo parecia ser em vão. Mas se você continuar lendo esse salmo, você vai perceber que algo aconteceu na vida dele. Ele parou de olhar com os olhos físicos, parou de olhar as circunstâncias e decidiu buscar ao Senhor. E foi quando ele entrou na presença de Deus que ele começou a orar, que Deus tirou as escamas dos seus olhos. Ele começou a perceber que, na verdade, ele estava no caminho certo. Ele estava com Deus e o seu futuro seria de bênção, de paz. Mas aquelas pessoas que hoje estavam fazendo mal, na hora certa elas pagariam por tudo que estavam fazendo. O pecado que hoje estava na vida delas traria um peso muito grande. E essas pessoas, sem elas perceberem, uma a uma começariam a tropeçar e a cair. E foi então que Deus mostrou para ele que ele estava no caminho certo, que tudo não tinha sido em vão, que Deus estava vendo o coração dele. E foi então que o salmista renovou as suas forças, a sua fé no Senhor. E eu quero ler para você o que ele escreveu na continuação, só para você entender o quanto vale a pena buscarmos a Deus em oração. Você que está aqui comigo de manhã e à noite, não tem sido em vão, irmãos. Não vamos parar com essa obra, com essa corrente de fé. Olha só o que ele escreveu. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Os que te abandonam, sem dúvida perecerão. Tu destróis todos os infiéis, mas para mim, bom é estar perto de Deus. Fiz do soberano Senhor o meu refúgio. Proclamarei todos os seus feitos. Amém? Olha que coisa linda, irmãos. O salmista aprendeu que o seu relacionamento com o Senhor é o que realmente importa. E por isso é tão importante confiarmos na justiça de Deus, mesmo que pareça que os ímpios estão prosperando, porque no final das contas, Deus é o juiz justo e todos esses perecerão. Mas nós que confiamos no Senhor Jesus, temos a promessa da redenção, temos a promessa do perdão, da salvação, e nada nos atingirá. Por isso, irmãos, eu creio que esta mensagem falou ao coração de vocês. Deixem aqui nos comentários, Deus falou comigo nesta palavra. Eu sei que muitos de vocês estão cansados, desanimados, mas nós vamos orar agora. Nós vamos colocar os nossos olhos no Senhor. Nós vamos parar de focar naquilo que está dando errado e vamos alimentar a nossa fé. O nosso coração precisa estar em paz. E eu costumo dizer que mesmo que as coisas à nossa volta não mudem, se o nosso coração mudar, então tudo mudou. Porque esse é o mais importante. O seu coração estar confiante no Senhor.
olhando para o autor e consumador da sua fé. Amém?